Estamos aqui mais uma vez e eu particularmente gosto muito do assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar aqui então de CND. Eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema porque eu já fui chefe de posto. E como chefe de posto, a gente aqui tinha a hierarquia técnica em relação ao atendimento presencial. E no atendimento presencial, uma das coisas mais importantes é a liberação de CND, né? Então, a liberação da CND ela é feita basicamente após a gente limpar o relatório de situação fiscal. Existe um relatório de situação fiscal e esse relatório ele é o divisor de águas. Se você não tem, se você tem pendências no relatório de situação fiscal, você não tem como tirar uma CND. E, de outro lado, se você não tem restrição nenhuma, não só você tira a CND, como o teu cliente pode tirar a CND no seu nome. Sabia disso? Então, veja, antigamente, na época que eu ainda era chefe de posto, o que acontecia? Nós tínhamos lá algumas restrições à emissão de CND. A CND só era emitida quando você tinha uma válida, você não conseguia emitir outra. Então, você tinha que aguardar, era acho que 30 dias antes de vencer, até antes de 30 dias de vencer a CND, não era possível renovar. Hoje, a CND ela é diária. Primeiro que ela é uma só, né? Antigamente você tinha uma CND para a parte previdenciária e uma para a parte fazendária. Hoje você tem uma CND que envolve tudo, inclusive débitos inscritos ou débitos que estão na cobrança da PGFN. Então você tem uma única CND, quer dizer, um único relatório de situação fiscal. CND você tem mais de um tipo. Nós temos CND, por exemplo, de obra e CND da empresa, né? Para que eu preciso de uma CND de obra? Bom, quando você faz uma construção civil, vamos imaginar uma obra nova, um edifício, você vai construir uma casa, construir um edifício, o que você faz? Você primeiro tem que fazer o cadastro CNO, tá? Antiga matrícula SEI, hoje é um cadastro CNO. O que é o cadastro CNO? É você ir lá no site da Receita, né, no ECAC, por exemplo, e você cria lá faz um cadastro informando todos os dados da sua obra. Muitas vezes esse cadastro ele é criado automaticamente, porque você vai na prefeitura, apresenta um projeto para construir um imóvel, e a prefeitura vai lá e dedura você. Ela aprova o projeto e manda a informação para a Receita Federal, que pode criar de ofício esse cadastro CNO. E aí você vai lá, preenche todas as informações e tudo mais. Se não fizer, tem autuação, tá? Você não basta sair construindo, não. Você tem 30 dias para fazer o cadastro CNO. E ao final da obra, você tem que fazer o quê? A regularização. O que é regularizar? É tirar a CND. E para você tirar a CND, você vai ter que estar regular com aquela obra. Regular significa que você entregou todas as GFIPs ou você fez lá toda a informação do CNO dentro do ambiente e-social REINF, né? Porque essa matrícula pode ter retenções, pode ter funcionários alocados na obra, então você vai ter informações de e-social, informações de remuneração, pagamentos, né? Enfim, então você tem todo um histórico daquele CNO. E aí você vai regularizar. Essa regularização pode ser pela contabilidade ou pela fiscalização, pode ser também por uma aferição. O que é aferição? Você paga um valor estimado, né? Um valor que o DISO eletrônico vai calcular, ou o CERO, que vem por aí, que é um outro sistema que vai calcular os valores devidos. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. O que é importante eu tenho uma CND para liberação de obra, né, que está vinculada ao CNO, e eu tenho a CND da empresa, que é o mais comum, né, para todos aí, todo mundo precisa de CND, ou não. Pois é, essa é a primeira questão que eu quero deixar claro para vocês.
Todo mundo precisa de CND? Hoje em dia, muita gente precisa de CND. Quem contrata, quem trabalha com órgãos públicos precisa de CND? Precisa. Por quê? Porque a lei das licitações, a legislação que envolve a licitação, vai dizer que você precisa apresentar documentos de regularidade fiscal. Essa é uma das etapas de uma licitação, é você apresentar documentação que prove que você tem regularidade fiscal. E aí você tem que apresentar CNDs estaduais, municipais, federais, enfim, conforme a exigência do edital, tá? E então você tem que apresentar a CND até por uma questão de princípio de moralidade que o serviço público o direito administrativo impõe, né? Então você precisa, não faz sentido os órgãos públicos usarem o nosso dinheiro, o dinheiro público, para pagar empresas que estão irregulares com o fisco. Não faz sentido. Você tem que ter esse cuidado de contratar somente com pessoas que estão regulares, né? E mais, na hora de fazer o pagamento também você tem que apresentar a CND dizendo, ó, estou em dia com as minhas obrigações. Só isso? Não. Por exemplo, você vai pedir um empréstimo, você tem que estar regular. Um empréstimo do BNDES, por exemplo, você vai precisar estar regular com as suas obrigações, ok? Então, e é só aí? Só contratando com serviço público? Não. Por que não? Porque hoje em dia, mesmo em ambiente privado, né, entre empresas privadas, acontece muito do teu cliente exigir a CND. Por quê? Vamos imaginar que você terceirizou os serviços. Então, você colocou prestadores de serviços lá no seu contratante. Você, tomador do serviço, de alguma maneira você tem uma responsabilidade trabalhista e previdenciária nesta relação jurídica. Então, quando o seu prestador não recolhe, você pode ser chamado a fazer esses recolhimentos. Então, cabe ao contratante observar, exigir documentos que deem essa tranquilidade para o contratante. Tá? E como é que se faz isso? Através apenas da CND? Não. Você tem outros documentos que a própria IN 971 vai te informar que você precisa observar para que você possa ter aí uma tranquilidade em relação a essas questões de responsabilidade tributária, ok? Vamos lá. Então, temos aqui várias perguntas, tal, mas vamos avançar um pouco mais sobre essa questão. Quem mais teria que prestar atenção em relação à CND? Porque, veja, mesmo que você não precise da CND, é importantíssimo que você esteja sempre observando, acompanhando o seu relatório de situação fiscal. E eu vou te dar um motivo bastante relevante para isso. Bom, quando é que você tem problemas com regularidade, com o seu relatório de situação fiscal? Quando você declara, por exemplo, um valor devido na DCTF e não faz o recolhimento. Quando você tem um parcelamento que você não cumpre, não paga as parcelas, quando você está em atraso. Quando você você foi autuado, por exemplo, e aí você vai ser cobrado daquele débito. Então, são situações diversas que podem acontecer que do nada aparece uma pendência que você por algum motivo não observou. E aí eu vou te dar um exemplo muito chatinho. Imagine agora, nesse ambiente DCTF Web, imagine que você transmitiu uma DCTF agora, de maio de 2020. Então, o que vai acontecer? Quando você transmitiu a DCTF Web, você confessou que está devendo aqueles valores. Ora, quando é que você vai pagar? No dia 19 de junho. Aproveito até para lembrar, 19 de junho não houve prorrogação de nada,
de nada até agora, né? No momento que eu estou falando aqui, segunda-feira, 10h20 da manhã, não houve prorrogação e as contribuições previdenciárias todas vencerão agora no dia 19/6. Você transmitiu a DCTF Web e confessou teu débito. Então, a Receita está esperando que você vá e faça o recolhimento do DARF previdenciário na rede bancária até o dia 19, ok? Só que você fala assim, não, mas eu tenho créditos. Eu recolhi uma GPS em duplicidade lá atrás, eu tenho crédito. Ah, é? Tem crédito? Ótimo. Faça um PED-comp e traga esse crédito para cá e quite uma parte da sua obrigação, ou a obrigação como um todo, tá? Vamos supor que eu tenho crédito suficiente, traga e mata todo o seu débito do DARF previdenciário. Não tem problema. Quitou? Ok. Só que aí você olha para a DCTF Web, você pagando ou compensando ou parcelando, enfim, o que acontece com o saldo dela? Nada, ele fica lá o valor histórico. O saldo a pagar, se era 100, vai continuar 100. Aí você fala, mas eu quero zerar esse saldo. Não tem problema, você faz a vinculação. Se você fizer a vinculação, você zera o saldo, ok? Ok, certo? Você zerou o saldo, tá tudo bem, aí você vai, dorme tranquilo. Fala assim, meu saldo a pagar está zero. Sim? Mas eu te pergunto, e se der algum problema no seu PERDComp? Se por acaso o sistema perceber que aquele teu crédito não era de 10, era de 9, era de 8, enfim, por algum motivo o sistema não homologou a sua compensação. O que vai acontecer com o saldo a pagar da DCTF? Continua zero. Como assim? Não houve uma glosa? Houve, mas você não vai enxergar na DCTF Web essa situação. Por quê? Porque quando você faz a vinculação, ela é estática, ela vai e zera, do jeito que você vinculou. Quando há alteração na compensação, eu vou ver essa diferença onde? No relatório de situação fiscal. Ou seja, daqui para frente, todo mundo que entrega DCTF Web vai ter que estar com um olho no relatório de situação fiscal. Então, mesmo você que não precisa de CND, a partir de agora precisa ter essa rotina de acompanhar o relatório de situação fiscal da sua empresa. Ok? Então, com isso, você vai ter a garantia de que os seus débitos correntes estão sendo quitados. E mais, outros débitos que eventualmente você fugiu do seu controle, eles vão aparecer lá no relatório de situação fiscal. Aproveito para lembrar, novamente, que nós gravamos um vídeo com exemplos de relatório de situação fiscal. O primeiro exemplo que eu te dou lá é de uma empresa que precisa de CND, todo mês, a cada 6 meses está sempre renovando, né? E ela faz o quê? Ela, para conseguir CND, ela sonega informações. Claro que eu não vou dizer qual é o nome da empresa, mas ela, como é uma questão de sobrevivência, ela deixa de informar débitos de PIS, de COFINS e tudo mais, porque ela não vai pagar. Então, o que ela faz? Ela informa na DCTF só aquilo que ela paga. Com isso, ela obtém CND? Obtém. Isso está certo? Não está certo. Ela pode ser autuada? Sim, pode ser autuada a qualquer momento, por sonegação fiscal tributária, certo? Pode ser investigado, pode ter multa de ofício qualificada, pode ser representada por Ministério Público, pode ter Polícia Federal abrindo inquérito, pode tudo isso, mas é uma opção da empresa. Ela não, então ela já sabe quais são os pontos que pegam na DCTF para emitir uma CND. Por exemplo, se eu não entrego a DCTF Web, eu não entrego a DCTF normal, já é um impedimento à emissão da CND. Então, nem que seja para entregar uma DCTF zerada, ele precisa entregar. No caso da DCTF Web,
Também você pode eventualmente entregar a E-Social sem movimento tal, e passar, certo? Mas é um risco enorme que você corre, certo? Não pode deixar de entregar GFIP para quem está obrigado a GFIP, não pode deixar de entregar SPED também, tá? E os vários arquivos que você precisa entregar. Tem que manter parcelamento em dia, tudo mais, né? Então tem que administrar todos as suas pendências. E no segundo exemplo que eu te dou, já te dou um exemplo bem cabeludo, que é uma empresa que para tirar CND só quando aparecer um refis aí e tudo mais, porque ela tem pendências de tudo quanto é lado. E aí é para justamente você entender como é um relatório de situação fiscal. Então, é isso. Você tem basicamente 4 fontes de impedimentos são as pendências com a Receita Federal, que é basicamente aquilo que você declara e não recolhe, ou que você deixa de informar, como deixar de entregar a DCTF normal, a DCTF Web. Você tem as pendências que ainda no ambiente da Receita, que são oriundas de processos. Que processos são esses? Bom, pode ser, por exemplo, um deferimento de um PERDCOMP, que aí se você não contesta, ele vai virar aí um débito, né? Quer dizer, se você contesta, você tem lá uma suspensão da exigibilidade do crédito. O que é isso? Quando você está recorrendo de algum auto de infração, de algum despacho decisório e tudo mais, esta situação fica congelada, porque enquanto o fisco não responder o seu recurso, esse débito não pode ser cobrado. E aí você se beneficia, você pode emitir uma CND, vírgula CND, porque aí quando você tem um débito, um potencial débito, você já não tem mais CND, que seria certidão negativa de débito. Você tem certidão positiva com efeitos de negativa. Então, é assim, ela tem toda a validade de uma CND, porém ela sinaliza que você tem uma pendência com a Receita que está em julgamento. Muita gente não gosta de ter certidão positiva com efeito de negativa, mas é assim que funciona. E você tem a certidão positiva, aquela que realmente impede a contratação, mostra que você tem uma irregularidade, ok? Então, você pode ter, basicamente, então, pendências na Receita, pendências desses processos que eventualmente estavam em julgamento e depois não estão mais, então elas viram um processinho lá. Às vezes a Receita pega um monte de pendências que você tem de pagamentos que não foram feitos, ela faz um capsulamento. Ela pega e joga tudo dentro de um processo. Vira débitos controlados por processo. Então você tem lá um processinho só, mas que representa um monte de diferenças de recolhimentos aí. Você tem aí a PGFN. O que é a PGFN? É a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria é o representante processual da Receita. É quem representa a Receita perante a Justiça Federal. Então, um débito que não foi quitado, ele passa por um período de cobrança aqui na Receita. Você não pagou, ele migra para a PGFN, para ser cobrado lá na PGFN. Lá, o que ele vai fazer? Eles vão fazer toda a preparação para que esse débito seja inscrito em dívida ativa e que você seja executado, que a PGFN faça a execução fiscal daquele débito. O que significa execução fiscal? Significa que ele vai à Justiça Federal e diz, ó, eu quero que você execute esse título extrajudicial. O que é esse título? É justamente o débito inscrito em dívida ativa, certo? Então, esse débito vai ser executado e um belo dia você está lá trabalhando na empresa, a tua conta corrente sofre uma penhora, né? Ou seja, um bacenjude. Você entra na conta, o dinheiro não está mais lá. Por quê? Porque a Receita ou a Justiça foi lá, pegou para quitar esse débito junto à Receita. Ok? Então você tem basicamente essas fontes aí de impedimento à emissão da CND.
E aí o céu é o limite, né? Você pode ter situações diversas dentro desse relatório de situação fiscal, aí cabe a você que quer tirar uma CND fazer a regularização disso. Ah, tá faltando recolher isso, ah, tá faltando entregar aquilo, tal. Aí você limpa o relatório de situação fiscal e emite a CND, certo? Essa é a regra geral, né? Mas no caso concreto, isso pode não ser tão simples como eu estou falando. Pode ser complicado você obter uma CND. E aí eu vou ressaltar, por exemplo, empresas com muitas filiais, com muitas operações distintas, ela pode ter 1000 fontes de preocupação na hora de emitir uma CND. Então você pega empresas muito grandes aí, muitas vezes a CND é um grande problema você obtê-la, né? Às vezes quando não é impossível, né? Porque vai juntando tanta pendência que vai se tornando impossível você tirar uma CND por conta de tantas operações, tantas fontes de problemas que nós temos. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. Denise Feitosa tem uma empresa que tem CNO, fiz as GFIPs informando o CNO como tomador e agora, quando tento tirar a CND, diz que não foi enviada a GFIP do CNO. Como proceder nesse caso? Bom, você está dizendo que você fez a GFIPs informando o CNO. Tem que verificar como que você fez, quais os códigos de recolhimento, enfim, se ela está regular ou não, né? Aqui, como essa informação só não dá para a gente saber. Bom, SM, Serviços Contábeis, professor, bom dia, a empresa é obrigada a REINF, porém, o DP também envia a GFIP por conta do FGTS. E parte do INSS é compensado na GFIP. Você acha que dará um problema mais tarde? Vamos ver, parte do INSS é compensado na GFIP. Tá, veja bem, não vai dar problema não. Olha só, nós estamos vivendo um momento de transição. Então, a empresa, ao mesmo tempo que ela entrega a REINF, ela está também obrigada a GFIP por força do FGTS. Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, a situação é mais complicada ainda porque a empresa não está obrigada a DCTF Web. Tá? Então, veja, olha que coisa estranha. A empresa, ao mesmo tempo, entrega a GFIP, inclusive para apurar INSS devido, uma vez que ela não entrega a DCTF Web, mas ela entrega a REINF. Então, o que vai acontecer nesse caso? A REINF, ela tem um caráter informativo, mas ela não vai servir para apurar o INSS devido. Então, quando você apura o INSS devido, você está usando o campo de compensação, como você está dizendo, por algum motivo aqui, por conta das retenções, das notas e tudo mais. Vai dar algum problema? Não. Por quê? Porque o que está valendo para fins de cobrança da Previdência é a GFIP. Então, se você está informando o campo de compensação, está tudo ok. Ou, aliás, campo de retenção, talvez, né? Está tudo ok. O importante é que a sua REINF esteja batendo com o valor que você está usando no campo de retenção. Em que pese, eu não acredito que a Receita esteja fazendo esse tipo de batimento agora, tá? Ela simplesmente vai olhar só para a sua GFIP enquanto você não tiver obrigado a DCTF Web. Agora, numa eventual auditoria, uma fiscalização, aí sim o auditor pode vir a fazer esse batimento. Por quê? Porque a REINF ela é muito mais detalhada. Como ela é muito mais detalhada, então fica mais fácil para o auditor olhar para a REINF para conferir o que está na GFIP, ok? Bom, o que mais que nós temos para tratar dessa questão? Veja, como que eu tiro uma CND hoje? Antigamente era aquela complicação, você tinha que ir no CAC, enfim, dava muito mais trabalho. Hoje você faz de uma forma muito mais simples, através do ECAC. No ECAC você tem lá processos digitais. Olha do lado esquerdo ali do ECAC. Você olhando do lado esquerdo, você vai ver lá processos digitais. Clica em processos digitais que você vai ver vários menuzinhos. E um deles vai estar lá escrito dossiê de atendimento. Esse dossiê de atendimento, você clica lá e você pode criar um dossiê de atendimento e com a finalidade de regularidade fiscal. O que vai acontecer? Ele vai criar para você um dossiê de atendimento
E com isso você vai poder colocar no dossiê de atendimento o pedido de emissão de CND. Então você vai lá, tem um formulário próprio, você entra lá no site da Receita, tem um formulário de solicitação de CND. Você vai preencher aquele formulário, vai juntar dentro do dossiê de atendimento. Como é que faz a juntada? Você importa esse arquivo PDF, tá? Então o formulário ele vira um arquivo PDF que você assinou, digitalizou e tudo mais dentro da sua máquina e você importa para o dossiê de atendimento fazendo juntada de documentos digitais. O que é isso? Importar o arquivo PDF para dentro desse dossiê. Além disso, o que você vai fazer? Você vai colocar os documentos que justificam a emissão daquela CND. Por quê? Ora, se você está fazendo dossiê de atendimento, é porque a CND já não saiu automaticamente. Porque você tem pendências no relatório de situação fiscal. Ora, se você tem pendências, você vai ter que justificar essas pendências. Dizer, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por isso que está dando essa divergência. Enfim, você apresenta as suas razões, os seus documentos que comprovam que aquela irregularidade ela não deveria impedir a emissão da sua CND, na sua visão. Aí o que vai acontecer? A retaguarda da Receita, o funcionário da Receita, ele vai analisar a situação colocada dentro do dossiê e vai arquivar. Como assim arquivar? Ele vai arquivar. Por que ele vai arquivar? Porque das duas, uma, ou ele concorda com você, concordou, viu que os seus documentos são idôneos, explicam a situação e emite a CND, ou certidão positiva com efeito de negativa. E como ele já emitiu, ou seja, ele já satisfez o seu pedido, ele arquiva o dossiê. E de outro lado, se ele não concorda, ele acha que você não justificou, ele vai emitir uma certidão positiva. Não com efeitos negativos, certidão positiva, dizendo, ó, não, você tem débito. E aí, já que ele encerrou o caso, arquiva o dossiê. Certo? Ou ele não emite nada, mas ele justifica dizendo, olha, a documentação não comprova tal, e arquiva do mesmo jeito. Então é assim, você dá entrada num dossiê de atendimento, no dia seguinte você entra lá e já está arquivado. Então você já vai em documentos arquivados, vai lá ver, porque lá você vai ver o que aconteceu. Ah, eu consegui a CND, ótimo, está aqui emitida, resolveu o meu problema. Ou o contrário, não está resolvido, então eu vou ter que procurar entrar com mandado de segurança, fazer alguma outra coisa, ou cumprir aquilo que foi apontado como mantida a irregularidade, vamos imaginar que, enfim, qualquer coisa que seja. Aí vai depender do caso concreto, ok? O que é mais que nós temos para comentar? Bom, você tem que todos os meses, ou de tempos em tempos, emitir esse relatório de situação fiscal. O sistema, às vezes, deixa lento, às vezes você não consegue emitir na hora, às vezes você tem problemas, você pede para voltar mais tarde e tudo mais. Então, é interessante que você tenha aí, sei lá, toda segunda-feira, eleja um dia da semana, o dia do mês, para que você possa emitir esse relatório para saber se vai ter alguma novidade, se tem algum problema que você identificou lá. Às vezes tem lá uma diferença de recolhimentos, você fez um recolhimento fora do prazo. Por exemplo, agora o sistema SAL está com problemas. Aí muita gente tem reportado problemas que eu também já verifiquei que eles existem. Então, você às vezes emite uma GPS para você recolher e ele vem calculando incorretamente ou não calculando multa e juros, como é o caso agora. O que vai acontecer? Quem utiliza o SAL de boa fé vai lá, paga a GPS e depois descobre que tem um valor residual a pagar. Por quê? Porque calculou errado. Então, o que acontece? Vem lá a diferença no relatório de situação fiscal. Então, você pode entrar lá no sistema que vai emitir esse relatório e emitir esse DARF residual, fazer o pagamento e limpar a pendência, certo? Outra coisa, às vezes você deixou de entregar um documento, uma DCTF, por exemplo, você deixou de entregar no prazo.
Quando você entregar, o sistema vai gerar o quê? Uma ED, que é o multa por atraso na entrega de documentos. Então você entrega, regulariza, só que ele percebe, opa, demorou 3 meses para entregar, então vou cobrar a multa relativa a esse atraso. Então, vai de repente aparecer um relatório de situação fiscal lá na frente, essa pendência, essa multa por atraso na entrega de documentos. E aí você vai e faz aí os recolhimentos, ok? Bom, o que mais que podemos falar sobre CND? Voltando à questão das obras, então você vai precisar da CND no final da obra para fazer a liberação desse imóvel, de repente. Por exemplo, naquela situação que eu falo, você construiu um edifício. Então, o edifício, em geral, você tem lá o dono da obra, ele tem o terreno, ele vai fazer a construção, depois ele tem que fazer toda a averbação do imóvel, fazer toda aí a divisão das matrículas dentro da regularidade de cada unidade, né? Você vai individualizar as unidades autônomas para você fazer a transferência da propriedade para os compradores e tudo mais. Então, você vai ter que ter a obra regularizada para fazer toda essa burocracia. E uma das coisas que você vai precisar é da CND para indicar que a obra está regular. No caso da pessoa física, por exemplo, como que isso acontece? Você resolve fazer uma casa, você, pessoa física. Então, o que acontece? Muitas vezes você emprega mão de obra informal, é aquele pedreiro conhecido, enfim, a obra é feita aí de uma maneira talvez mais informal. Então, nesse caso, você não vai fugir da aferição da obra. Então, você, para tirar a CND, você vai ter que informar as características da obra. Então, quanto maior a obra, maior vai ser o valor que você deve recolher para regularizar. Quanto maior o número de banheiros é uma coisa que encarece, número de cômodos e tudo mais, o número de andares, tudo isso vai influenciar no cálculo do valor que você vai ter que recolher para liberar a CND, ok? Mônica Albuquerque fala o seguinte, tem uma empresa, tem um caso que nunca passei, a empresa pagou a GPS no dia 21 e foi aceito. Como fazer para resolver esse caso? Ih, Mônica, não entendi a pergunta. Pagou a GPS no dia 21 e foi aceito. O que ela está dizendo provavelmente é que ela pagou com atraso, talvez sem pagar multa e juros, não é isso? Então, o que ela vai fazer? Ela vai recolher acréscimos legais. Então, veja, para fazer esses recolhimentos, muitas vezes a gente tem os códigos específicos. Esses dias me veio um código 3618, eu não sabia o que era. Então, é uma coisa assim que às vezes você vai vendo o relatório de situação fiscal, você vai aprendendo com o tempo. Lá no vídeo eu até mostro para você. Eu falo assim, ó, tá vendo? Isso aqui é um débito previdenciário. Como é que você sabe? Começa com 37 milhões, né, no número. Então, às vezes você vai pegando a manha de algumas coisas que você já vai vendo, você vai se familiarizando com os termos. Por exemplo, veio lá um DARF 3618 para pagar. Aí eu falei, mas que DARF é esse, 3618? Compensação indevida. Olha só, quando você informa na GFIP, você informa no campo de compensação, você informa um valor qualquer. Aí a Receita vem e te pergunta, mas essa compensação é referente a quê? Aí você não consegue justificar e aí a Receita te autua por isso. Ela cobra essa diferença. Como é que ela cobra essa diferença? Através de um DARF 3618, né? Então, são situações assim que com o tempo que você vai se familiarizando. E aí, nessas horas, como em tudo nessa vida, né, você tem os profissionais que conhecem melhor esse assunto e tal. Então, muitas vezes a empresa está com tantos problemas que acaba contratando pessoas que já têm uma certa especialização, né? Nós, advogados, por exemplo, muitas vezes somos chamados para poder entrar com um mandado de segurança numa situação aí que a empresa se sente injustiçada.
que a Receita não consegue atendê-la, não consegue... Aliás, a Receita tem 10 dias para se pronunciar sobre um pedido de emissão de CND. Se ela não se pronunciar em 10 dias, ela deve já liberar a CND. Se ela não avaliou a situação em 10 dias, ela tem que liberar a CND. Ela tem que indeferir o pedido ou deferi-lo em 10 dias. Se ela não faz nesse intervalo, cabe o quê? Mandado de segurança para emissão sob pena de descumprimento de decisão judicial. Eu já vi na prática gerentes do INSS na época fugindo do oficial de justiça. Por quê? Porque eventualmente não queria cumprir um MS e tal, ficava se escondendo. Por quê? Porque pode ser preso por descumprimento de decisão judicial. Então, CND é um negócio sério, uma coisa importante, tá? Então, Mônica, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o que acontece é quando você recolhe e não recolheu o valor corretamente, o que vai acontecer? Você vai ter o ACAL, né? Acréscimos legais a recolher. Então, essa divergência poderá vir ou não no seu relatório de situação fiscal. Fica de olho, ou fica acompanhando o seu relatório de situação fiscal, que pode ser que venha, pode ser que não venha. Quando a inconsistência é um valor muito pequeno, muitas vezes não aparece. Por exemplo, no caso de DARF com valor menor que R$10, ou GPS com valor menor que um certo valor, antes não era, acho que agora talvez seja R$10 também, não tenho certeza. Antes era um valor um pouco maior, né? Então, o que acontece? Esse débito pode ser cumulado para ser pago na competência subsequente. Na DCTF Web, inclusive, isso acontece. Você pode emitir DARF em lote. O que é DARF em lote? É você juntar débitos de vários meses para somar mais do que R$10, né, que é o valor mínimo, para você fazer o recolhimento do DARF, certo? Então, nesse caso, se a pendência for menor do que o valor do DARF a recolher, do DARF possível a recolher, não poderá esse débito ser impedimento à emissão de CND, uma vez que você não pode ir na rede bancária pagar. Por que não pode? Porque o custo do processamento é maior do que o valor, o valor a ser pago. Então, a legislação diz, até tanto valor a gente não cobra. Diferentemente daqueles repasses via CIAF, né? Órgãos públicos, como repasse via CIAF, então não tem esse limite, né? Mas para nós, empresas normais, assim, nós temos esse limite a observar. Roseli está falando, estou tentando recolher uma GPS do mês abril de 2020, empresa do Simples, está saindo sem multa com vencimento em 20/10. Nós já falamos aqui, Roseli, nós estamos tendo esse problema. Qual que é a solução? É você fazer uma GPS manual, calcular manualmente os juros e fazer o recolhimento do valor correto. Senão você, mais para frente, vai ter problemas em que pese não tenha sido gerado por você, né? Mailson Max, professor, uma consultora cujo CNO da obra do cliente, a CNO da obra é do cliente, mas a responsabilidade é da construtora. A contabilidade anterior fez GFIP no código 2003, Simples Nacional tem que identificar para tirar a CND? Bom, veja bem, a construtora, quando a consultora ela é contratada em regime de empreitada total, o CNO é de responsabilidade dela. Se você está dizendo que o CNO da obra está no nome do cliente, então é porque o cliente ele está contratando essa consultora em empreitada parcial. Então, nesse caso, a responsabilidade é do dono da obra, do cliente, e não da consultora, tá? Então, tem que ver exatamente como é essa relação aí, certo? E aí, peraí, vamos lá. Mas a responsabilidade da consultora. A contabilidade anterior fez GFIP no código 2003. Quer dizer, a GFIP nunca é no código 2003. 2003 é o código de recolhimento do Simples, certo? Tem que retificar para tirar a CND?
Não sei, porque aqui a gente não tem informação suficiente, porque ó, a GFIP ela é necessária para tirar CND. Você tem que entregar as GFIPs para ter regularidade no CNO para a emissão da CND da CNO, certo? Então você tem que entregar as GFIPs. Os recolhimentos, aí depende de que recolhimento nós estamos falando. Vai ser 2003 na medida em que eu tenho empregados registrados nesse CNO, certo? Então eu vou ter a retenção dos segurados. Mas pode ser outros códigos de recolhimento quando eu estou falando de retenção. Então a coisa ainda não está bem esclarecida aqui, tá? Mas tem que ter GFIP? Tem que ter GFIP. Então vamos ter que ver quais são as pendências que saem nesse CNO. Obrigado pelo esclarecimento, ok. Vamos lá, tem um valor, Cláudio Cleto, tem um valor da dívida que está na PGFN, deixa de permitir de fazer parcelamento, como resolver para liberar o parcelamento? Bom, gente, parcelamento na PGFN é um problema. Por quê? Porque a Procuradoria se reserva no direito de pedir garantias, de pedir valores, isso e aquilo, não é uma coisa tão simples. Então, você tem lá o modelo CISPAR, né, que é dentro da PGFN. Então, você entra lá no sistema CISPAR e faz o pedido do parcelamento. E aí, a Procuradoria analisa e vai te conceder ou não o parcelamento. Então, não tem como fugir. Você tem que fazer o pedido no CISPAR. Se ele não aparece para você fazer esse pedido, aí não tem jeito, tem que agendar, ir lá conversar com o pessoal da Procuradoria e ver quais são as condições que eles estão exigindo para que você faça o parcelamento, tá? Enfim, é isso. Na PGFN a gente tem uma dificuldade adicional. Lembrando que na PGFN, para você liberar a CND, você também tem uma outra situação possível. É você questionar este débito, né? Por exemplo, vamos imaginar que esse débito, por algum motivo, ele está lá na PGFN, mas ele já está prescrito. Ou seja, já passou 5 anos sem que a Receita tenha feito a cobrança desse débito. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar com um pedido de revisão do débito, pedindo a exclusão dele por prescrição. E aí você vai colocar suas razões, né? É o famoso PRDI, né? Então, o que é isso? Nós temos lá um procedimento para discussão da dívida inscrita, né? Processo de revisão de dívida inscrita, PRDI. Então, o que você vai fazer? Você vai dar entrada no PRDI, você tem uma série de motivos que você pode alegar para excluir esse débito ou para revisar os valores desse débito, tá? Então, vamos imaginar, na época da Constituição, da multa foi calculado multa de 24% quando era 20%. Isso acontecia lá da época do INSS, né? Aplicava multa de 24% e, na verdade, deveria ser no máximo 20%, como na Receita. Então, é um motivo para você pedir a revisão. Você vai lá e fala assim, ó, o débito lá atrás na Constituição estava errado. Por quê? Por causa disso. A legislação dizia isso, dizia aquilo. De novo, existem empresas que são especializadas em revisão de dívida. Por quê? Porque é muito possível que você tenha créditos não alocados, que você tenha várias situações em que você possa pedir a revisão da dívida. E essa revisão da dívida ela é feita ou na Procuradoria ou na Receita, através mesmo desse PRDI. Você faz o pedido, a Procuradoria olha e fala assim, realmente aqui tem um problema. Manda para a Receita recalcula e traz de volta para a PGFN o valor revisado, tá? Então, é uma das possibilidades que você tem para tentar sanar o seu relatório de situação fiscal, tá? Quando nós temos refis, né? Tantos refis que nós já tivemos aí, também é uma maneira de você tentar resolver esses problemas todos, parcelando todos os débitos que são passíveis de inclusão no parcelamento. Isso também é uma outra maneira que ajuda muito as empresas a tirar uma CND. Ok? Vamos lá. Cláudio Cleto, ele está explicando melhor aqui.
tem um valor de dívida que está na PGFN e não deixa parcelar. Ele não aparece no CISPAR. Bom, Cláudio, nesse caso, realmente é pessoalmente. Tem que ir lá, agendar. Agora, não sei nem como está essa questão da Covid. Alguns não está fazendo agendamento, mas algumas coisas estão sendo resolvidas eletronicamente. Você tem que tentar resolver através aí do atendimento eletrônico, se você não conseguir fazer atendimento presencial. Vamos lá, o que mais que nós temos então para falar? Bom, basicamente é isso, tá? Você tem que focar no relatório de situação fiscal. Nós fizemos um vídeo mostrando para você os vários tipos de problemas que você pode ter. As fontes principais de problemas são débitos do conta corrente. O que é débito do conta corrente? É aquele que você declara na DCTF e não paga. Ou então pagou, mas deu algum problema no processamento da rede bancária, apareceu o débito lá no conta corrente. Então, essa é uma fonte sempre acontece, diferenças de recolhimentos. Ou inadimplência mesmo. Às vezes a empresa, agora, por exemplo, nessa fase da Covid, eu mesmo emiti um DARF previdenciário para a empresa, eu tinha certeza que ela tinha pago, eu fui olhar no relatório de situação fiscal, está aberto. Por quê? Porque ela não pagou, pura e simplesmente. Temos, então, esses processos todos. Então, você foi autuado, você teve um indeferimento de algum pedido de compensação, etc. Você tem direito a questionar na DRJ, na Delegacia de Julgamento, no CARF e na Justiça Federal. Você pode questionar. Então, enquanto você está questionando administrativamente, a exigibilidade fica suspensa. O que significa isso? Não impede a emissão da CND. Então, tá tudo bem, mas você tem que administrar isso aí, porque uma hora a Receita responde. No que ela responde, se você não gostou da resposta, você tem mais 30 dias para recorrer novamente. Ou se você não tem mais prazo para recolher, você tem que parcelar ou pagar, ou discutir na justiça. Discutir na justiça é um problema, por quê? Porque você tem que garantir a dívida, tá? Então, passou toda a fase administrativa, você não teve sucesso e ainda você acha que você tem razão. Então, você vai para a Justiça Federal e discute aquele débito novamente, em âmbito judicial. Só que agora tem um problema. Por quê? Porque se você passou por toda a fase administrativa, esse débito vai para a inscrição em dívida ativa. Então, não conseguiu derrubar o débito junto ao CARF, junto à DRJ, junto ao CARF, o que vai acontecer? Você vai ter um problema sério. Qual é? Se você não contestar, se você contestar judicialmente, você tem que garantir o crédito. Se você não contestar, você vai ser executado, né? Então, a PGFN propõe execução fiscal, certo? E a execução fiscal, ela é uma ação autônoma. Então, o que quer dizer isso? Ela vai andar, mesmo que você faça uma contestação, uma anulatória, tal, ela vai andar. Vai ter penhora de bens, etc. Então, você tem que garantir a dívida. Então, imagine que você tenha lá R$1 milhão de dívida. Discutiu administrativamente, perdeu. Na justiça, você vai ter que garantir esse 1 milhão. Como é que você garante? Dando bens em garantia, imóveis, por exemplo, ou fazendo fiança bancária. O que é fiança bancária? Você vai no banco e fala, ó, preciso garantir aquela dívida. Aí o banco vai te cobrar uma taxa, né, de risco que ele cobra para poder ir lá dar uma carta de fiança, uma fiança bancária, dizendo, ó, se o contribuinte não pagar, eu, banco, pago. Aí tá todo mundo tranquilo, né? Vamos receber, tá tudo certo, então deixa você contestar de novo. Você entra com embargos de execução, você conta lá uma história grande, demora mais 5 anos discutindo esse assunto, certo? Então é isso aí. Bom, pessoal, nós temos aqui 1 hora de conversa, praticamente 1 hora, são 10h59, e é isso que a gente tinha para tratar aqui sobre CND. Então, mais do que CND, a nossa mensagem aqui é: faça o acompanhamento do seu relatório de situação fiscal. Por quê? Porque esse relatório é o que mostra como está andando o cumprimento das obrigações acessórias e principais. Ou seja, a tua empresa está recolhendo tudo direitinho?
a tua empresa está cumprindo o seu compromisso de entregar as obrigações que a Receita exige? Isto é que é importante. Então, o relatório de situação fiscal vai te dar um salvo-conduto, dizendo, ó, tá aqui, tá ok. Tá tudo resolvido? Não. E é isso que eu digo para você no vídeo que vai ao ar às 18 horas. Não é só o relatório de situação fiscal que vai garantir que está tudo ok. Por quê? Porque a empresa pode estar simplesmente sonegando informações. E aí é muito mais sério até. Ela está entregando uma DCTF com a confissão do IR-fonte, do IPI, disso, daquilo, mas não está confessando PIS/COFINS, ou não tá confessando outros tributos, e está tudo ok no ponto de vista do relatório de situação fiscal, porque uma vez que você entregou a DCTF com alguma informação, ou com informação de sem movimento, ele diz que está tudo ok. Está tudo ok até que o auditor ou até que outra informação mostre que há uma sonegação. Quem é que pode te dedurar? O SPED. Você entregou um SPED-SF dizendo que tinha lá um imposto de renda a pagar, e aí não confessou na DCTF. Então, tem aí uma luz vermelha que pode acender. Você declarou SPED-FD contribuições com valor de PIS e COFINS que você não declarou na DCTF. Pode isso também te dedurar. A DIRF também pode levar uma informação que não foi confessada na DCTF. Já a DCTF Web, ela já é um sistema mais elaborado. Por quê? Porque ela já vem com as informações do E-Social. Ela já é construída com as informações da FDRINF. Então, não tem como haver essa diferença entre SPED e DCTF no ambiente DCTF Web. Por quê? Porque a DCTF Web já vem carregada com a informação da declaração. Então, veja que é um modelo mais avançado que nós temos. Então, hoje, nós temos as declarações do SPED, que elas podem ser diferentes da declaração da DCTF. Isto não ocorre no ambiente DCTF Web. Por quê? Porque a DCTF Web ela já é construída cada vez que eu informo um evento do E-Social e um evento da REINF. Ok? Então, essa etapa eu não tenho, mas, por outro lado, eu tenho como restrição a falta da entrega da DCTF Web ou a DCTF Web com saldo a pagar que não foi quitado. Esses dois modelos já impedem a emissão da CND. Convido a vocês a conhecer os nossos cursos, por exemplo, de DCTF Web, para entender bem essa questão de vinculações de créditos e tudo mais. É importante que você conheça bem esse novo formato DCTF Web. Para isso, o nosso curso é bem completinho, ele fala de todos esses detalhes. Não é só, preenche aqui, transmite aqui. Não, não é isso. O curso tem diversos módulos, a gente explica passo a passo como que é, qual a importância da DCTF Web e tudo mais. Da mesma maneira, a gente faz isso na FDRINF, mostrando quais são as situações, os eventos, como você transmitir, por que cada situação, qual a importância do contratante nessa história toda, né, que é uma obrigação nova para o contratante e assim por diante. Curso de Perde Comp Web também para falar sobre compensações. Tudo isso é necessário você entender para que você tenha regularidade de situação fiscal. Ok? Muito obrigado pela atenção novamente.